Nesse vídeo você vai aprender 4 formas de melhorar o seu listening, a sua compreensão auditiva, em qualquer idioma que você esteja aprendendo, inclusive inglês. Uma das maiores queixas dos alunos, geralmente que trabalha na área de negócios, tem dificuldade de entender os clientes estrangeiros. Por que será que isso acontece? Pode ser que isso esteja acontecendo porque você tende a ler os documentos muito mais do que falar ou ouvir, né? Porque para quem precisa ouvir, tem que ouvir mais, né, gente? Então, pensa, lembra do bebezinho lá? Vocês têm bebezinho na família? Diz aí quem tem bebê na família. O que eles fazem? Eles ficam olhando a boca da gente lá por meses, 2, 3 anos, não é? Para começar a articular as frases. E depois, com o tempo, eles vão desenvolvendo muito melhor a articulação. Então, qual a nossa vantagem em relação a eles? É que a gente já tem todo esse aparelho fonético pronto. E qual é a nossa desvantagem? É que a gente tem vários preconceitos, várias ideias preconcebidas. Então, aí mora o problema. E também mora a solução, porque se a gente sabe qual é o problema, vai ficar mais fácil de lidar com a solução, tá? Se você não observe, se você não está lendo muito mais do que deveria, os momentos que você poderia estar ouvindo o idioma, você está lendo esse idioma. Portanto, claramente, né, gente, a gente vai entender muito mais do escrito que falado. A gente faz uma associação bastante complicada entre sons e letras. Então vamos, a partir de hoje, esquecer para todo sempre que letras são letras, sons são sons, certo? Então fonética e fonologia, um problema pode estar aí na questão dos sons. A gente tende a levar tudo que a gente tem de língua portuguesa para o idioma novo. E aí o que acontece? Problema, não é mesmo? A gente acaba tendo problema. Por quê? Porque inglês é inglês, português é português, né, minha gente? Você chega num outro país lá para visitar, né, conhecer a cultura, mas você quer comer pão, né, de queijo, né, o pão de Minas. Você quer comer o pão de queijo? Por favor. Então, é isso que a gente não pode fazer. Carregar a nossa cultura, né? E pelo menos inicialmente. Depois a gente vai ter alguns sons que ajudam, mas de cara não. Então, a gente tá aqui no intermediário e não tá conseguindo ouvir os clientes. Muitas vezes é esse o problema. Tudo bem? Por exemplo, eu trouxe para vocês a frase. Essa frase, por exemplo, como que vocês leriam? Leia aí para ouvir. Vocês leram assim, this is my office? Ou vocês leram, this is my office? Quem leu a primeira opção? Quem leu a segunda? Tô curiosa, quero saber. Então, é isso que eu quero dizer quando a gente leva a nossa cultura, né, o nosso idioma para a língua que a gente tá aprendendo. Aí que tá. TH tem em português? Não tem, né, gente? Então, qual que é o som de TH em português? Nenhum. O que eu tenho que fazer? Aprender. E a gente aprende que em inglês não tem um só, ainda tem 2. Entende aí onde está a questão? A gente precisa eliminar essas ideias pré-concebidas, ou nem ideia pré-concebida, né? A gente não dá nem chance de aprender como que é na língua, certo? Então, descobrir como que é o som da língua é crucial para entender os clientes, né? Ou entender o filme, ou entender a música, tudo bem? Outro ponto também relacionado a isso, das vezes preconcebidas, é imaginar que as palavras sejam pronunciadas de maneira isolada. Em português não é. Por exemplo, na frase, as árvores são lindas. Em português, né? As árvores, eu conecto, ó, as árvores. Então, regra geral, né? Lê a frase. As árvores, a gente nem ouve esses né? Olha, faz faz. Todo mundo faz, que é fluente em português, assim, nativo, vai fazer esse somzinho, zá. Só que quando é outra língua, a gente esquece de conectar. Pior. Esquece que estão falando conectado. É aí o som todo juntinho, 5 palavras viram um som só e a gente não reconhece. Quando ouve escrito, tá lá separadinho. Então o meu cérebro já tá associado com aquilo. Mas eu não treinei quando eles se colam, né? Quando eles se conectam. E aí, temos um problema. Então um ponto importante é conectar. Do mesmo jeito que a gente já tá acostumado com o português, observar, ouvir mais. Ouça muito, e assuntos da sua área, isso é importante, para poder ganhar esses sons que você de certa maneira já conhece, mas não quando ele se gruda.
Aí que é aí que você vai vencer e ganhar essa pronúncia. Por um lado a pronúncia e por outro lado também a compreensão auditiva. Por exemplo, no exemplo anterior, né? This is. Então, this is. A gente vai querer dizer this is. Não vai conseguir entender mesmo. Tudo bem? Então, a nossa ideia de pronúncia precisa ser diluída de como é realmente a pronúncia. Então, a ideia que a gente imagina que seja, que a gente aplica de maneira inteligente, as regras que a gente já internalizou da língua portuguesa não vão servir para outra língua. Na maior parte, algumas vão ajudar sim, mas na maior parte não. Ou pelo menos a gente precisa aprender quais são os sons que são diferentes. Um ponto importante que nem todo mundo considera é que para entender um pouco mais, né, destravar os seus ouvidos, você precisa melhorar a sua gramática. Então, se eu não estou acostumada com os sons, com a gramática da língua, se eu levo a gramática da língua portuguesa para a língua anal, que eu estou aprendendo, por exemplo, a língua inglesa, ouça a frase. Vanessa's books over there. E aí, se ela tivesse escrita, você bateria o olho e fala, é o caso possessivo, não é o to be, não é o as. Né? Mas na hora que você ouve, sua gramática não está ainda muito boa, você confunde. Você acha que você não sabe se é o has got. Ai, meu Deus do céu, mas será que eu não ouvi a outra parte? Né? Isso acontece. Aconteceu comigo, então eu sei que pode acontecer com você também. Tudo bem? Então, tem uma gramática mais forte. Vai ajudar você a entender melhor quando você precisar falar com seus clientes. Ou mesmo um filme, ou mesmo uma viagem. Né? É assim. Faz um exercício e já leva 5. Outro ponto importantíssimo é as regras de como funciona a língua. Por exemplo, em língua portuguesa a gente tende a falar data como. Vamos pensar. A gente fala assim, hoje é dia 5 de novembro. Né? Então, hoje é dia 5 de novembro. Então, a reunião vai ser dia 5 de novembro. Como a gente vai falar isso? A reunião vai ser dia 5 de novembro em inglês. Tempo pra você. Ei, pausa aí, que eu não vou dar tempo aqui não. Tá bom? Então, você vai falar, the meeting will be on 5th November. 5th. Você fala, 5th, Vanessa? Não era 5? Por que você tá falando 5th? Por quê? Por que você achou que era 5? 5. Por que você achou que era 5? Aí que tá a nossa expectativa. Então, há alguns elementos que a gente precisa de revisão, ver se realmente aquele conhecimento foi bem trabalhado, porque não existe só o número 5, existe o 5º, né? E por cultura, a gente aprende que os dias, as datas, são sempre números ordinais, não cardinais. Vai lá à escola, voltando. Tudo bem? Então, basicamente, se você treinar esses pontos, você vai conseguir melhorar bastante. Então, revisando. Ponto número 1. Ouvir muito mais que ler. Se você está com uma necessidade de ouvir mais, de entender melhor seus clientes, ou filmes, ou músicas. 2. Treinar sons específicos, sons que não existem em língua inglesa, em língua portuguesa. Você treinar sons específicos, sons que não existem na nossa língua precisam ser treinados. Do contrário, a gente não vai conseguir ouvir. Entender também quando esses sons se unem. É a chave o segredo ali, não é rapidez só, é principalmente união de sons. Revisar a gramática. A sua gramática tá boa o suficiente para estar nesse tipo de conversa? Se não tá, não dá para mandar o coletivo voltar amanhã, né? Então, começa hoje a revisar essa gramática, ficar com uma gramática forte. A gramática do seu dia a dia precisa estar na ponta da língua. Tudo bem? E para isso, né, você pode precisar de um professor, um amigo na empresa que fala melhor, que te dá uma atenção e tudo mais. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até mais.